sou a Bia Cobal, esse é o Desencana Cast, este programa onde a gente compartilha experiências, onde a gente entra em realidades diferentes dentro do universo canaveiro. Aqui comigo para conversar sobre inovações, tecnologia e muito mais, eu trouxe o Márcio e o Sérgio. Márcio, então pode se apresentar aqui pra gente, qual é a sua região, qual é o seu modelo de negócio, enfim, conta um pouquinho o que é que você faz. Eu sou o Márcio, sou da cidade de Penápolis, né? Sou produtor de cana e prestador de serviço. Faço as duas funções ali. Sou fornecedor e presto serviço para a usina. E tenho a 950, que é uma das ferramentas de trabalho que a gente está tendo junto com a gente. Legal. E você, Sérgio, qual é a sua região, o que é que você faz? Eu sou o Sérgio, eu sou gerente agrícola numa usina aqui da região de Ribeirão Preto, usina Santa Adélia, em Jaboticabal. Estou no setor aí há 14 anos e agora com esses desafios da colheita em duas linhas, né? Mas eu quero entender com vocês, assim, quais são os desafios hoje em dia? No meu caso, a 950 ela veio para trazer a procura de uma economia de combustível, que é uma das coisas que hoje pesa muito na prestação de serviço, né? Então a 950 ela dá uma economia, a gente tem um resultado positivo, bem melhor do que da máquina de uma linha, né? Então a gente optou por ter uma para tentar melhorar o faturamento, a renda, o rendimento da gente. A máquina ela produz hoje 1.7, 1.8 e diferença da 570, né? Tá. Ela produz praticamente 1.7, 1.8 aí de média tonelada por hora a mais. Eu tenho uma produção maior com consumo de óleo diesel menor. Olha que maravilha. Então, para mim, ajuda muito, né? Mas conta para mim também da sua produtividade, Sérgio, como é que é? A nossa experiência foi um pouco mais curta, a gente não tem ela dentro do nosso parque de máquinas ainda. A gente vem há 3 anos aí tendo um pouco de contato para conhecer, entender. Ah, vocês estão experimentando a CH950. Isso, a gente teve uma experiência de uns 60 dias no ano passado. Foi importante para a gente entender, conhecer a máquina. A colheita de duas linhas hoje é uma realidade, mas a gente tem que também entender as limitações que nós como empresa, nós como agrícola ali, colocamos no dia a dia que impossibilita esses rendimentos que hoje o Márcio tem. Tá. Eu não consegui ainda chegar no teste, a gente não conseguiu chegar num nível de produtividade que ele tem hoje, que ele colocou aqui. Mas a gente entende sim que é possível. Mas algumas etapas têm que ser respeitadas no nosso entendimento, né? Tá, e quais seriam essas etapas, assim? O que tá pegando hoje pra você? Entendo que começa lá no plantio, né? Então, a gente tem um plantio na usina que ele provém de meiose. Então, a gente planta uma linha para depois fazer a desdobra dessa linha em outras 6, 8, 10 linhas. Então, a gente já parte de um conceito que a própria John Deere já não prega, né? Que é você colher sempre linhas pares, plantadas, sulcadas juntas, né? E hoje isso a gente não tem já partindo do plantio. Então, esse experimento do ano passado, esse teste com ela no passado, fez a gente refletir bastante e mudar algumas práticas internas, né? Começar a olhar de uma forma diferente para conseguir se adaptar e obter bons resultados com a máquina. Então, hoje a gente entende que tem que fazer uma liçãozinha de casa, mudar algumas coisas que a gente faz para conseguir ter a performance e a máquina dá o benefício que ela traz, né? Legal. Ela pode trazer. Bacana. E você, qual é a sua experiência com isso? O que você pode dizer aqui pro nosso amigo? Eu acho que nós, eu no meu caso, a prestação de serviço e a minha colheita, eu não tenho mapeamento de área 100%. E ela exige. Isso influencia no resultado final da máquina. Porque ela vai produzir mais, ela vai te trazer mais resultado. Então, como eu não tenho isso, comprou a máquina para trabalhar. Mas a gente, depois que a máquina chegou, que a gente foi ver o que era necessário pro complemento dela. Que não é só comprar a máquina, né? A máquina é um item, mas para se manter aquilo, produção, te dar economia, tudo que você precisa dela, mais coisas que vêm junto, como mapeamento de área, de linhas, né? Ter as linhas pares para trabalhar, que né, no caso dele que ele faz o plantio de meiosa, ele não consegue, mas a hora que você tiver, ela vai te trazer mais resultados ainda. E você vem trabalhando com essa máquina, com a CH950, já faz quanto tempo? 2 anos. Já Eu 2 já anos. fiz 2 safras com ela. E nessas 2 safras, você notou uma diferença em termos de quê? Do primeiro para o segundo ano, nós já tivemos uma diferença no consumo de combustível e na produtividade.
Porque a máquina chegou, por muito que você tenha ali os pessoal da concessionária dando assistência, tudo, mas o cara só vai ter a habilidade, o que é necessário para trabalhar com a máquina com o tempo. Né? Então ele precisou de um tempo. Então o primeiro ano a gente trabalhou, produziu, teve bom, mas no segundo ano foi onde a gente já conseguiu os melhores resultados. Por quê? Porque o pessoal já tinha trabalhado, já vinha de uma experiência da máquina, ele já sabe como lidar com ela melhor. Então é diferente. Com o tempo ele foi melhorando. E a hora que a gente conseguir fazer mapeamento, que é para ajudar o operador dela, que ele já está trabalhando, ele vai ter melhor rendimento ainda, ele vai produzir mais ainda, você entendeu? Combustível assim como para ele como prestador de serviço, para nós como usina é fundamental. Então é uma conta cara, pesada na composição do custo colheita, né? Então esse é sempre olhado. Então é diariamente olhado. Então são parâmetros de regulagem da máquina, onde você precisa usar uma velocidade de exaustor, pode usar uma velocidade reduzida de exaustor, toda a configuração da máquina de rotação do motor, carga do motor. Então, isso é olhado diariamente, é um indicador da operação, inclusive, né? Então, a operação é fortemente cobrada e tem sua remuneração atrelada a isso. Então, a gente olha muito e como o Márcio colocou, é um objetivo da migração para 2 linhas ter esse benefício. Então, a gente vem evoluindo ano a ano com uma linha. A gente trabalha com números relativamente bons hoje, mas a oportunidade sempre existe, né? Então, a gente sempre acredita que dá para ser melhor amanhã. E a gente busca, no dia a dia, refinar a operação. O que ele falou de capacitação é fundamental. Então, você vem na compra da máquina com uma capacitação teórica, vamos dizer assim, né? Na prática, as dificuldades são outras e o uso de toda aquela parafernália que a máquina oferece, toda aquela tecnologia, toda aquela condição operacional tem que ser acompanhada, aprimorada e em alguns momentos cobrada, lógico, para que de fato seja usada os recursos que a máquina oferece. Né? E o Márcio citou uma coisa interessante sobre a questão da qualificação dessa mão de obra, né? Como é que você está lidando com isso, Márcio? Você está conseguindo qualificar a sua mão de obra? São aqueles que foram feitos lá. Né? A gente tem os operadores que eu comecei em 2014, era uma 3520, e ele começou e ele vem evoluindo junto comigo. Então, a maioria dos operadores são desde 2014. Então, a gente não tem muito problema com contratar um operador para ela. A gente faz o operador para ela. Fez para 3520, depois ele absorveu a 570, hoje ele está na 950, né? Tem uns que tem um pouco mais de dificuldade, outros tem um pouco menos, mas eles trabalham bem com a máquina, conseguem trabalhar bem com ela, você entendeu? A gente tem um menino lá que ele falou, até que ele nasceu para trabalhar com ela. Ele parece que tá brincando com a máquina, você entendeu? Então, você vê ele trabalhar com a máquina, é até gostoso. Você vê, ele tá brincando com ela. E para você, Sérgio, conta um pouquinho sobre a questão da mão de obra, assim, como é que você lida com essa qualificação? Vocês encontram essa qualificação da mão de obra aí no mercado? Como é que é? Tem no mercado. A gente tenta sempre priorizar as movimentações internas, né? Então, a gente entende a questão da cultura, os padrões operacionais. A gente pula uma etapa promovendo internamente. Então, a gente tem trabalhado forte esse desenvolvimento interno. A gente traz capacitação quando precisa de um concessionário, até mesmo a própria fábrica, a gente busca junto com eles para estar junto, desenvolvendo, tornando na prática, ali no dia a dia, usual os itens que a máquina oferece, a tecnologia da máquina, né? Então, no dia a dia. Muitas vezes é no corpo a corpo, é um líder encostar, entender uma dificuldade, mostrar uma oportunidade. Então, tá junto ali e desenvolver. É o que o Márcio falou. O dia a dia ensina, né? Então, o que ontem era uma dificuldade, amanhã passa a ser uma oportunidade. Então, a gente vê muito isso. As pessoas evoluem, tem muita gente há muito tempo com a gente, e hora ou outra há uma reposição, seja com movimentação interna, seja com contratação externa, mas isso é fundamental. Sempre acontece, sempre tem que ter. A gente leva no início ali a teoria, mas a prática é fundamental, acompanhamento, entender as dificuldades e, é lógico, colocar cada peça no seu devido lugar, né? Então, uma pessoa que tem uma facilidade com determinado equipamento
ou numa determinada condição, você fazer a mobilização ali e tirar das pessoas o que ela tem de melhor para te entregar. Lá da 3520 para quem é 70, tem gente que amou, tem gente que sofreu, mas depois se adaptou. A gente entende que todo mundo tem capacidade para tudo, né? Mas cada um tem seu tempo. Todo mundo consegue, né? Acho que a gente tem que partir dessa premissa. E longevidade da cana, gente? Eu quero entender que você falou que você usa já a CH 950, Márcio, faz 2 anos. 2 anos. Já deu para perceber algum impacto positivo? Você já vê logo na brota da cana. A brota da cana onde ela trabalha é diferente da brota da onde a máquina de uma linha trabalha. Não abala a soqueira, não sei se você percebeu isso. A gente sofreu um pouco mais, né? Eu não consegui chegar nesse nível, mas a teoria mostra que esse é o conceito, né? Então, acho que na prática vai ser isso que a gente vai ver, assim. Não tenho dúvida que é uma verdade. Sim. E qual é a sua expectativa sobre isso, assim? Imaginando que você realmente consiga implementar tudo que você precisa implementar para colocar uma CH 950 lá funcionando, né? O que você imagina sobre a questão de redução de combustível, da questão da longevidade da cana? Qual é a sua expectativa? O aumento de produtividade é o que a gente, como empresa, sempre está buscando, né? Seja com práticas agronômicas ou seja na mecanização. E o conceito ele já proporciona um pisoteio reduzido em toda a área colhida, né? Então, nessa linha, a gente acredita sim nessa questão de aumento de produtividade por conta da colheita de 2 linhas. Então, é uma linha sim, uma não que a gente vai pisar, passar com o maquinário, né? Tanto colhedora quanto transbordo. A questão do core de base é um diferencial. Acho que colher individualmente, cada uma na sua altura, tendo toda essa tecnologia olhando para a altura de corte ideal da cana, vai proporcionar um aumento de produtividade e, consequentemente, a longevidade. Isso a gente acredita na teoria e vê alguns relatos da prática, né? Como o do Márcio e outros que a gente já escutou. Então, isso é uma realidade e a gente tá buscando isso, né? A ideia é chegar nesse ponto. E você, Márcio, você vê isso já como uma realidade? Já, porque como eu trabalho praticamente, ela trabalha colhendo cana minha praticamente a safra inteira, né? E a gente está acompanhando que a brota da cana é diferente, né? Então, provavelmente, se lá no final do ciclo eu tiver mais um corte, é resultado positivo, né? Porque hoje o custo é alto para você plantar. Então, se a gente conseguir no final do ciclo mais um corte, devido à qualidade do corte dela, é resultado positivo que vem pra gente. E aí eu quero entender se quando você adquiriu lá no passado, há 2 anos atrás, a sua CH 950, você já se sentia pronto. E como é que foi essa curva de aprendizado? A vontade era muito grande de estar pronto, mas não tá. Você vai adquirir um equipamento que você não é diferente do que você tem. Então a gente adquiriu a máquina, a gente começamos a trabalhar com ela. E no dia a dia é que você vai aprendendo, é que você vai pegando o jeito e vendo como que tem que ser e tentando melhorar o dia a dia dela, né? De produção, de consumo. É em cima de cada semana que você passa, você vai tendo a melhora, né? Isso vai ser muito difícil ela chegar numa empresa e levar para o campo. E a partir desse momento, ela está produzindo o que ela tem capacidade, ela te dá o consumo que você deseja, ela vai ter um tempo aí que você vai ter que esperar. Ela precisa de uns dias aí para você ir aprendendo com ela. Não, acho que nesse ponto que o Márcio colocou, é o que eu vou sofrer à frente. Não tem como me preparar para isso. Essa questão da capacitação, pegar o jeito, né? O fator humano. A gente teve a oportunidade de conhecer antes, de experimentar, e entendeu algumas coisas que a gente poderia facilitar a chegada dela. A chegada da colheita de 2 linhas. Então a gente optou por se adequar e à frente a gente vai ter esse desenvolvimento humano. Vamos passar por essa fase de desenvolvimento humano, né? Então o Márcio aprendeu fazendo, eu vou me adequar, talvez a ideia é sofrer um pouco menos, e lá na frente eu ter que batalhar com a operação para pegar o jeitão, né? Então, a ideia é me antecipar a algumas coisas. Outras eu não vou conseguir, que é essa questão do operador pegar o jeito, de conseguir performar plenamente com ela. Aí é a curva de aprendizado que a gente vai ter que passar por ela. Assim como foi lá no começo, quando saímos
da colheita manual, tivemos uma migração para mecanizada. A mudança de máquina da própria 3520 para CH, outra tecnologia chegou, outras ferramentas vieram com ela. A gente também teve que aprender para extrair o melhor da máquina. E não vai ser diferente com a 950. Não tem essa expectativa de chegar e o operador tirar o máximo dela. Desde a passagem da colheita manual para mecanizada, me contem um pouquinho desse panorama. Como é que vocês vivenciaram isso? Muda muito, né, Sérgio? É demais. Muda muito. E o que foi que realmente... O que aconteceu? O que vocês viram, assim, que... A colheita... Quando a colheita mecanizada chegou, ela era meio que programada. Não era para acontecer tão rápido, né? Que era assim, teria um prazo para que se tornasse 100% mecanizado. Aí, de repente, acho que em menos de 2 anos, virou 100%, tem que ser mecanizado. Então, teve que todo mundo se adequar e comprar máquina e virou 100% mecanizado, né? Hoje você tem um plantio, quando vai plantar a cana, você já planta pensando na colheita, porque o plantio manual era de um jeito. Porque plantio manual, de qualquer jeito que você fazer, não tinha impacto no solo, não tinha perca de soqueira, ele era diferente, né? Aí o mecanizado, quando começou a mecanizar, e já começou. Hoje, devido a 950 na minha região, a gente já vai conversando com produtores que são amigos da gente, usina, tá mudando o jeito de plantar cana, sim, certo? Então, tirando uns tiros maior, estão tentando tirar a curva de nível, fazer menos, uma curva passante, tentando mudar para que se tenha melhor rendimento de colheita, melhor produtividade, né? Pra você trazer um resultado positivo no final. E quais são os impactos disso, assim? Foi a perda de produtividade, né? Então, a gente perdeu muito lá atrás. E vem há algum tempo buscando, com ferramentas agronômicas, com práticas agronômicas, manejo do canavial, e até mesmo agora, falando de máquina, como operar nesse canavial, né? A gente partiu lá, como o Márcio colocou, sem sistematização, uma máquina pensada lá em 1950, né? Então, uma concepção de máquina, pouca tecnologia, muita coisa na mão do operador. Eu falo que para ser operador de colhedor, o cara tem que ter paixão, né? Porque é muita informação. Então, um monte de botão, um monte de coisa acontecendo ali e uma responsabilidade enorme em colocar a cana com qualidade e preservando a soqueira, né? Então, tem que gostar para fazer. E ao longo do tempo a máquina foi evoluindo, foi sendo introduzida tecnologias que facilitaram a vida do operador, garantiam uma qualidade no corte, uma qualidade de limpeza da cana, que proporcionou a gente estar onde está hoje e pensando em evoluir. São esses pontos. O pisoteio, tanto da máquina quanto do transbordo. Então, muita coisa mudou nesse sentido. Bitola de máquina, o próprio piloto automático, né? Que hoje é fundamental para garantir a preservação da soqueira, o não pisoteio, andar na linha certinho, colher a soqueira entrando certo no corte de base. Então, os desafios foram esses, né? Uns foram superados e outros ainda não. Mas a busca é sempre por garantir uma produtividade boa no ano seguinte, né? Manter o canavial onde ele foi plantado. E você que já está há 2 anos, né, fazendo a colheita com a CH 950, qual que você considera assim, a maior inovação? O que foi realmente assim, esse virador de chave? Assim? Na parte de colheita, é a produção dela. É o que ela te entrega no final do dia de produção. Né? A gente é um prestador de serviço, a gente trabalha com cota, o Sérgio sabe como é que funciona. E ela é uma máquina que no final do dia você trabalha tranquilo, ela tem campo para até aumentar se preciso. Né? Então, ela dá a produção que a gente precisa sempre. E qual que é a sua expectativa para o futuro? Assim? Estão mudando. A região nossa está mudando, os plantios estão mudando. Então, eu acredito que para o futuro aí, ela vai ter um campo grande com máquinas 950 trabalhando. Eu comentei com um gerente de uma usina um dia, né? Que a usina, quando ela tem as áreas na mão, você tem todo o agrícola. O Sérgio também tem. Ele tem todo o agrícola com todas as áreas da usina na mão. Então, ele consegue
vamos supor, dentro da frota de máquina dele, ele consegue focar um volume de máquina numa certa determinada área boa de trabalho. E quando você tem isso, você tem resultado, porque ela vai te produzir. Ela vai te trazer aquilo que você procura. E você, Sérgio, o que você vê para o futuro? A colheita de 2 linhas é uma realidade. Estrategicamente, olhando para o negócio, é fundamental a entrada dela no sistema. A gente acredita que vai trazer resultados em produtividade, em custo, em performance do equipamento. Tem que ser contínua essa busca por preservar o canavial. Acho que o grande patrimônio, seja do produtor ou seja da usina, é o canavial. É dali que sai o dinheiro para pagar a conta, né? Então, a gente tem que olhar com carinho e a evolução tem que ser nesse sentido. Como agrícola, tem que olhar para facilitar a mecanização. Então, algumas práticas de sistematização, paralelismo, plantar com o piloto automático para você conseguir colher a linha georreferenciada. Isso passou a ser básico, né? E acho que a evolução é isso. A gente cada vez mais olhar para que a mecanização interfira o mínimo possível na produtividade. Você lembra quando chegou a 570? Era 3520, chegou a 570? Sim. Ela não chegou o primeiro, o segundo ano e já se destacou. A turma ficou meio com o pé atrás, com um pouco de cisma, porque estavam com uma 3520, que era uma maquinona, uma máquina excelente, né? E aí chegou a 570, uns ficou com receio, esperou 2 anos, um ano e meio, 2 anos para começar a adquirir a máquina, e depois, hoje, nós já estamos com... Ela foi lançada em 2016 para 2023, nós já estamos com 7, 8 anos aí de demonstração, Sim. de trabalho com ela. Eu falo para você que a 950 não vai esse tempo todo para chegar onde a 570 chegou. A 570 a gente teve uma experiência, na verdade uma introdução rápida. Final de 16 a gente estava com 15 máquinas no parque nosso lá de colheita nas 2 unidades, né? Então a gente entrou forte nela e o resultado foi muito bom. Foi muito bom, tanto em qualidade de corte, qualidade da matéria-prima, consumo de combustível. E a 950 não vai ser diferente, como você falou, né? Precisa de tempo. É isso aí. É o tempo. A transição da máquina antes da 570, independente qual seja, foi mais simples porque os conceitos eram parecidos. Tinha mais tecnologia, tinha alguns recursos diferentes, mas o conceito era similar. Agora, a 2 linhas tem que quebrar alguns paradigmas. Ela é bem diferente. Algumas habilidades têm que ser aprimoradas. Tem que tomar cuidado para não se frustrar, né? Porque essa curva de aprendizado vai ser diferente da transição da anterior. Está disponível para o novo, né? Acho que, como a gente acabou de comentar, a curva de aprendizado tem que respeitar ela. Então, ela não vai chegar jogando, não vai chegar performando como a teoria mostra, né? Então, a gente tem que entender que a teoria sim é possível, mas tem que respeitar o tempo das coisas. Acho que esse vai ser o ponto fundamental. A gente quer sempre para ontem, né? A gente precisa entregar a cana, a gente tem um custo a cumprir, tem o dinheiro contado ali para investir, e o investimento, via de regra, vem baseado num retorno previsto, né? Então a gente tem que colocar isso na conta. Tem que colocar na conta esse tempo para ela performar. Se quiser pular a etapa, vai se frustrar, né? Porque isso é fundamental. Gente, o papo tá bom demais. Se deixar, a gente segue aqui, né? É bom. Olha, adorei esse nosso tempo junto, né? Vocês terem compartilhado um pouquinho do dia a dia de vocês. Queria saber se vocês querem acrescentar alguma coisa, se alguém tem alguma dúvida um pro outro, se vocês querem falar alguma coisa um pro outro. Fiquem à vontade. Agradecer, né? A John Deere, a todos envolvidos, né? E convidar o Sérgio. Se a hora que a gente estiver trabalhando, se você quiser ir lá para acompanhar o trabalho, ver aonde a gente já colheu com ela, aonde a gente está colhendo de novo, aonde a gente já fez 2 colheitas com ela, vai para a 3ª, acompanhar, ver a brota, o canavial como que tá, e te convidar o dia que você quiser, tá à disposição. Agradeço, com certeza eu vou estar lá, vamos fazer o contato aí. Acho que é importante dar coragem, né? Entender como alguém que já tá performando com ela, o que tá vendo, o que tá acontecendo. Importante pra gente no dia a dia, nas tomadas de decisões. Então, agradeço o convite e a gente vai sim estar lá, assim que possível. Agradecer também o convite, acho que foi bastante interessante.
esclarecedor para mim também. Acho que o Márcio trouxe vivência, acho que é importante isso. E também estamos de portas abertas aí, que a gente puder trocar de figurinha, experiência que a gente tem lá no dia a dia nosso de usina, puder contribuir aí para sua rotina. Então também estamos à disposição, as portas estão abertas. Muito obrigado. E vamos que vamos, para mais uma safra, né? Quero agradecer a participação de vocês. Acho que foi muito rica, né? Essa troca aqui toda que aconteceu. Eu desejo muito sucesso aí na próxima colheita, que vocês tripliquem, quadrupliquem, que o futuro seja, assim, muito próspero para todos vocês. Muito obrigada mesmo, muito sucesso, viu? E até a próxima.